Vamos abrir o Salmo 78, Salmo de Asaf. A partir do verso 1: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. A palavra de Deus, ela muda a vida das pessoas, ela muda o que há de vir, né? Há quem diga que o futuro não está escrito. Na verdade, Deus o sabe, mas muita gente quer que o futuro não está escrito. Eu não sei se dá para falar muita coisa, porque eu não sei o que é isso. Passado, futuro, eu sei o presente, eu sei o agora. Tem gente que diz que só há um dia, no ano inteiro, que você consegue mudar alguma coisa, que é o dia de hoje. Os dias lá para trás você não tem mais o que fazer, e os dias que virão, você também não tem o que fazer. Mas você consegue mudar um dia por ano. Esse agora você está. Essa é a condição que nós estamos. E isso pode ajudar, sim, a influir lá na frente e virá pela frente. Então, ao mesmo tempo que Deus nos predestinou para, como filhos, né, para a adoção de filhos, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, também temos, infelizmente, o poder de arbitrar e mudar isso. Porque Deus não nos obrigou a seguir. Ele nos amou primeiro, traçou o caminho, nos abençoou, nos deu uma visão de uma vida eterna. E cabe a nós todo dia observar isso. Por isso que a palavra diz, né? Aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. E o tempo todo nós somos provados, nós somos tentados, somos convidados a experimentar daquilo que deve ou não ser experimentado. E Jesus foi um claro exemplo disso, quando ele foi tentado no deserto. Ele tinha o poder da escolha. Aquilo que era oferecido a ele era maravilhoso aos olhos, né? Porém, não era aquilo que Deus tinha para ele. Quantos de nós teríamos resistido aos encantos do mundo para escolher se anular e morrer por pessoas que sequer saberiam se dizer que haveriam de reconhecê-lo como Senhor e Salvador de vidas? Quantos de nós teríamos, no lugar de Jesus, tomado essa posição? Então, ele, até nisso, ele procurou mostrar para nós, né, a importância do estar em Deus. Muitas coisas que a gente fala, não é possível, é humanamente impossível. Só que Jesus, ele tomou a forma humana. Ele foi sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões que nós. E se ele venceu o mundo, amados, essa é a vitória que nos cabe, esse caminho que ele nos aponta. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que o agora está te adorando, Senhor. Pai, abençoa cada coração, cada vida, Senhor, a cada lar aqui representado. Sim, Deus. Abençoa aqueles que ainda estão se dirigindo aqui para a congregação
congregar juntos, Senhor, para celebrar o Teu nome. Amém. Enfim, torna cada um, Senhor, próspero, Senhor, longânimo na Tua presença, Senhor. Sim, Como um Deus. representante da Tua verdade, Senhor, onde colocar a planta dos pés, Senhor, para que seja feita diferença em suas vidas. Faze isso, Senhor. Fortalece, multiplica os dons e talentos na vida de cada um, para que cada um saiba usar com temor, com gratidão, porque é o Senhor, é o dono de todas as coisas. É o Senhor quem nos capacita. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, tua coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero
te quero mais. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostras quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostras quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar.
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que guarda, que guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu
ansiedade vai embora, Jesus. Em teus braços toda tristeza vai embora, Jesus. Em teus braços, Senhor, toda canseira, todo cansaço, toda fadiga vai embora, Jesus. Oh, que alegria, Senhor, estar nos teus braços. Oh, Jesus, que alegria, Senhor, poder descansar em Ti, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Ministra a paz do Senhor sobre aquele que está ao teu lado agora. Ministra o descanso e o refrigério do Senhor. Se você passa por aflições, dificuldades agora, ou se está procurando entender qual que é o plano de Deus para você hoje, agora. Amém. Vamos ministrar uns aos outros essa presença forte do Senhor. A tranquilidade, a segurança que só Ele pode nos dar. Aleluia. 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 Jesus disse, né, que no mundo nós passaríamos por muitas aflições, mas que tivéssemos ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele não venceu meia dúzia de dificuldades, de problemas. Ele venceu o mundo. Amém. Porque Ele veio para os que eram para ser dele, mas esses não o quiseram. E apesar disso, dessa rejeição do Senhor, Ele continuou nos amando com a mesma intensidade, amados. Ele não virou os olhos, não virou as costas para nós. Aleluia. Aleluia. Podemos nos assentar. Temos a caixa de oferta, né, ao nosso lado aí para quem quiser. Quem trouxe uma oferta para só colocar no orifício ali da tampa ali, hein? Vai trazer ela mais para perto, pessoal. Vamos aproveitar esse tempo e orar pelo Wagner também, que vai estar ministrando. Aí no final, depois se precisar dar os avisos, a gente deixa para o final. Senhor, nós te agradecemos por mais esse tempo, Senhor. Queremos abençoar agora a vida de Wagner, Senhor, para que ele fale, Senhor, em teu nome, Senhor, na tua graça, na tua autoridade, no teu poder, para que nós sejamos tocados nessa manhã com a tua palavra de fé, de sabedoria, de coragem, Senhor. Instrui, Senhor, a vida de Wagner para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia a todos. Estou esquecendo dos avisos. Eu não falo. O que vai acontecer? Aos sábados e às 17h, culto infantil e otim. Domingos, 9h30, culto semanal. No dia 6 de maio, a partir das 8 da manhã, vai ter o Bazar da Pichincha, lá na quadra do Camargo Andrade. E à noite, no dia 6 de maio, 19h30, uma reunião de pais, crianças, todos os pais que têm filhos aí. A gente quer conversar, é uma reunião a princípio única, mas queremos conversar sobre a situação em que o mundo está caminhando, né? E a importância, a necessidade, a urgência de que cada pai, cada mãe assuma, percebendo todo o ambiente, todas as coisas como estão acontecendo, compreendam o status da sociedade atual, né, como está vivendo e para onde está se caminhando, e como nós vamos nos comportar como famílias, como nós precisamos agir, as atitudes que temos que tomar como famílias para que a gente possa, de alguma forma, proteger, direcionar, guardar, fazer cumprir a vontade de Deus na nossa família, e a gente alcance o propósito de Deus, né? Porque os dias, quem vai lendo a Bíblia sabe que os dias são maus, vai continuar, as coisas vão se encaminhar para aquilo que foi profetizado, né? Toda profecia que aconteceu, que tem na palavra de Deus, algumas coisas já se cumpriram e outras vão se cumprir. Então, não é uma questão de termos medo de enfrentar, né, tentar ir para uma fazenda escondida de tudo, né, isolar, ficar numa caverna, algo desse tipo. Não, é que o Senhor Jesus disse que nós iríamos estar no mundo, né, e Ele pedia a Deus em nosso favor que não era para tirar, não, era para nos guardar, para sermos testemunha, para sermos luz, para sermos aqueles que continuam apontando para a verdade, né? Então, tudo isso, todo esse contexto envolve a nossa participação como pais, né? Pais, mães, né? Quando eu falo pais, porque se daqui a pouco as questões de gênero vão começar a invadir a cabeça de muita gente, e isso é coisa, esse discurso novo de gênero, dessas conversas todas, é coisa de Satanás. Então, nós não precisamos nos importar com isso. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia, capítulo 2 de Hebreus, que um dia desses, como o Marcos faz de madrugada, assim, ele acorda e começa a orar e vai ler a Bíblia, e nesse dia, ele pegou e leu esse texto aí e depois escreveu alguma coisa aqui no grupo da igreja, e eu queria me apoiar nisso que ele escreveu para a gente conversar mais um pouco a respeito desse assunto. Aqui, Hebreus capítulo 12, verso 1, fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Depois, o capítulo 12, por causa da matemática, vem depois do 11. E o capítulo 11 é o famoso capítulo da fé, onde ele descreve, aqueles que foram vencedores por fé até aquele momento, muitas figuras
muitos exemplos são dados aqui, ele chega nesse ponto e ele diz que temos aí a nos rodear tão grande nuvem, e isso nos, nos incita, nos conduz, nos desafia a que a gente corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, eu sempre tenho comigo para enxergar essa carreira proposta. Eu creio assim que Deus não nos criou para viver no ambiente onde nós estamos vivendo, né? Fica muito claro que o ser humano não tem capacidade, o corpo, a mente humana não é capacitada para viver no ambiente de pecado. Ela não consegue sobreviver de maneira sadia nesse ambiente, porque Deus nos criou para viver no Éden, né? Se nós vivemos dificuldades múltiplas na nossa vida por aqui, é porque vivemos num ambiente que não é o ideal, né? Onde o pecado faz parte, ele é que administra as coisas na cabeça de todas as pessoas por aí, né? E aí ele diz que é para a gente correr nós vamos buscar aquilo que é o princípio, aquilo que Deus projetou. E Jesus, lá em João 10:10, fala que ele veio para resgatar alguma coisa. Começou a mostrar para nós um pouco do Éden de Deus para nós. João 10:10 diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isso é o propósito de Deus para o ser humano. Ele criou-nos para isso, né? Para viver nesse ambiente, viver na presença dele. E na presença de Deus é um lugar de plena satisfação, um lugar perfeito onde deveríamos estar, não fosse o desvio que aconteceu lá, né? Eu sempre tenho uma criança bondosa que traz água, eu não fui buscar e eu estou com a garganta ruim hoje. A onda de frio chega aí, a rinite ataca e a garganta começa. Faça o favor, é bom trazer logo um balde, né? Valeu, obrigado. Como eu penso em falar até umas 2h, então nós vamos ter bastante água. Então Marcos escreveu assim lá no texto, né? Porque aqui onde eu quero me apegar é que ele diz assim, que para que a gente possa correr essa carreira, nós precisamos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. A minha questão é essa daí, do peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E é disso que o Marcos escreveu lá. Ele disse assim, olha, dicas para hoje. Depois de falar do 12:1 aí. É preciso força e coragem, mas vez por outra precisamos fazer uma faxina em nossos corações, esvaziando-nos dos excessos e das sobrecargas. É muito difícil, mas precisamos acionar o botão excluir e mandar para a lixeira alguns arquivos. Todo mundo aí que já tem celular já conhece esses termos, né? Um exemplo são as memórias, as lembranças doloridas, as frustrações e os sentimentos de perdas e as decepções. Coisas que ocupam espaços em nossas almas e corações e são perturbadoras. Lidar com as coisas que fizeram ou ainda fazem parte da nossa história de vida é extremamente delicado, mas muitas vezes precisamos tratar com elas de forma radical. Assim, usando um termo da tecnologia de informação, temos que dar um delete em muitas memórias e lembranças, até que possamos lidar com elas de forma pacífica,
quando já não mais influenciarem o nosso cotidiano. O salmista Davi teve que lidar com uma situação de história de vida extremamente dolorida. E ele recorreu a Deus dizendo: apaga as minhas transgressões. Salmo 51. Lembrando que Satanás nos assedia incessantemente, ateando fogo em nossas vidas, Efésios 6,16 diz: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Que o Senhor nos dê força e coragem para apagarmos os assédios do inimigo. Amém? Então, Marcos teve esse insight e trouxe essa revelação para nós, né? Agora, eu queria que a gente se atentasse para algumas coisas aqui. Por que é que as coisas são assim, né? Como eu disse, nós vivemos debaixo de situação de pecado, não há uma situação normal. Agora, nós somos, né, e aqui é importante, do jeito que já foi, como ele já citou ali, nós somos resultados de todas as experiências, pensamentos, influências, etc., que aconteceram nas nossas vidas, desde a nossa concepção até hoje, né? Todos nós somos formados nesse ambiente, essas influências, essas coisas todas. Nós somos resultado de um monte de informações. Eu não quero chegar a detalhes técnicos de medicina ou de psicologia, todas, porque aí começa a entrar muitas escolas diferentes, e não é, mas nós somos resultados das questões genéticas, né, que nós carregamos. Nós somos resultado do ambiente onde nós somos formados. Nós somos resultados da forma com que reagimos às situações que nos cercam. E tudo isso vai formando um bolo de coisas que está tudo dentro da nossa mente, né? E é que dita a forma que a gente enfrenta a vida, se relaciona com as pessoas e vive o nosso cotidiano, né? E como consequência da situação de pecado e coisas assim, muitas dessas coisas que nós carregamos está aqui escrito como peso, porque é algo que nos impede de caminhar, de alcançar e de correr a carreira proposta, de alcançar a plenitude daquilo que Cristo já fez por nós, né? Então, eu costumo assim, eu uso assim sempre um texto que quem já me ouviu falar desse assunto, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que ele diz que não é por causa, não fomos libertos por sangue, por coisas perecíveis, como ouro e prata, que nós somos resgatados, da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os seus pais. Então, eu sempre creio assim, a gente pensa, eu não estou falando de pais apenas, estou falando do nosso oikos, do nosso ambiente, de todas as pessoas, de todas as coisas que influenciaram nossa vida, e a Bíblia chama isso de vã maneira de viver, que nós recebemos por tradição. Então, todos esses pesos que Marcos cita aqui, essas coisas que se apegam a nós, então eu estou separando aqui de pesos e pecados, né? Pecados, nós precisamos nos arrepender, e em Cristo nós temos solução. Mas pesos são coisas que são peso.
Não tem... Muitos pesos acabam entrando na linha do pecado, né? Porque um dos maiores pesos que nós carregamos é a nossa falta de capacidade ou de falta de desejo de perdoar as pessoas, né? E as situações que estão ao nosso redor. Esse, eu creio assim, que é o grande, o maior problema que o ser humano carrega, é a dificuldade em perdoar de verdade, né? Mas não é não quero seguir nesse caminho do problema específico, né? Porque é um peso, né? E eu posso tentar caminhar tal, mas esse negócio, sabe aquela imagem do pessoal que era preso, né, com uma corrente e isso é coisa de filme antigo, não sei se existiu de verdade, né? Botava aquela bruta bola de ferro, né? E amarra no pé do sujeito e deixa ele solto lá, pode fazer o que você quiser, né? Mas aquilo impede o indivíduo de sair. Né? Tá cheio de gente, né? Eu estava vindo agora para cá. Passei em frente a um boteco ali, eu vi algumas pessoas ali, sentadas ali, praticando seus vícios, né? O indivíduo está ali, amarrado a determinadas coisas que impedem ele de ter vida plena, se afogando em bebidas e, né, em drogas, e aquelas coisas que tentam substituir dentro da nossa mente a paz, né? Então, os vícios, essas coisas, é uma forma do indivíduo, do ser humano, tentar fugir daquela dificuldade que é carregar o seu peso no seu dia a dia, algo assim. Então, eu estava vendo aquilo, meu Deus, ainda bem que o Senhor me libertou disso, porque eu também já vivi isso, né? Graças a Deus, esse peso não está amarrado no meu pé. Mas, voltando aqui para nós... Então, Pedro escreveu isso, que o Senhor Jesus veio e para também nos livrar dessa vã maneira, desse jeito antigo, errado, mentiroso. E aqui eu creio assim que que vai fazer para nós a separação de fundamentos, né? Porque tudo aquilo, todas essas coisas que contrariam a palavra de Deus são mentiras. Tá? Pode fazer o que quiser. Tudo aquilo que contraria aquilo que Deus deixou para nós, né, a sua palavra, os seus ensinos, o seu mover, o seu comportamento, tudo aquilo como Jesus agiu e viveu e algo assim, isso é verdade. Porque ele disse, eu sou a verdade. E tudo aquilo que contraria é mentira. E tudo aquilo que é mentira proveniente do pai da mentira. E nós carregamos muitas mentiras que foram imputadas a nós recebemos na vã maneira de viver que a gente foi aprendendo. E nem questionou, foi andando e vai tocando a vida, e vai empurrando com a barriga, e as coisas vão acontecendo. E esses são pesos porque nos impedem de caminhar plenamente e de alcançar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Lá, conforme está escrito em João 10:10, vida em abundância, né? Nos tempos modernos, né, uma das fugas que existe, uma das grandes mentiras que existe no mundo moderno, os coachings e tal, todo um monte de coisa que filosofias e religiões e coisas assim. Uma das coisas que indicam, falam de siga o seu coração, né? Já ouviram essa? Mas como é que eu posso seguir o meu coração se Jeremias falou que ele é enganoso?
Jeremias 17, verso 9 e 10. Põe para nós, né? É mais fácil ler lá do que ficar virando aqui, né? Folgado esse jeito, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? 10. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente. Eu provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vejam bem que ele cita aqui que ele esquadrinha a mente, que é o lugar onde essas coisas estão alojadas. Ele prova o coração, que ele diz que é enganoso. Porque quando a gente vai checando a palavra de Deus, a mente e coração, elas falam de alguma coisa. Eu estava vendo um livro que fala da mentes libertadas pelo Senhor, e eu copiei aqui uma frase que eu vi lá e eu achei muito interessante, que pode nos ajudar a compreender essas questões daqui dentro da nossa mente, essas coisas estão todas aí funcionando, né? Então ele diz assim: na maioria das vezes a Bíblia não descreve o coração nem como residência das emoções, nem como órgão físico, mas como o centro da vida de cada um. Para Salomão e outros autores das Escrituras, ele é o centro de comando a partir do qual o indivíduo pensa, raciocina, decide e sente. Dá para entender isso? Então, toda essa base de coisas que a gente recebeu desde a infância e foi caminhando e foi acontecendo, né, isso é a base onde a gente vai tomando decisões e se relaciona fundamentado com essas coisas que estão lá. Existe hoje, nos nossos dias, quem é mais moderno aí, tem acesso ao GPT, negócio de inteligência artificial. É uma coisa que você faz perguntas, né? E eles respondem. Agora, como que eles respondem? Porque alguém carregou o banco de dados daquele computador, aquilo é um centro de computação, carregou de informações que tem no mundo todo e como aquelas coisas todas, né? E aí você faz uma pergunta, ele busca dentro daquele monte de informações que foram colocadas lá, ele traz uma resposta. E tem, não aconselho a caminhar naquilo, mas são respostas técnicas e coisas assim. Já fizeram um teste com esse negócio para fazer exames de vestibular de medicina e coisas assim. Então, ele tem resposta para tudo, né? Agora, dentro da nossa mente é um negócio mais ou menos parecido. E foi imputada informações e recebemos e aprendemos e decidimos e gostamos de umas coisas e não gostamos de outras, está tudo baseado nisso daí. Aí ele diz assim: baseado nisso, precisamos ler, ele diz assim: com esta descrição em mente, leiamos Provérbios 4, 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Todos nós conhecemos isso, né? Tremendo, né? Aí ele fala assim: agora permita-me apresentar a seguinte paráfrase, né? É pegar esse versículo e aumentar assim um pouco a compreensão. Ele diz assim: este é um assunto da maior importância e deve ser examinado com toda atenção. Guarda o seu coração, pois ele é o centro de comando em sua vida, onde os pensamentos são formados e as decisões tomadas. Dessa fonte surgirão todas as questões fundamentais da sua vida.
Até aqui, nós compreendemos essas coisas, né? Como é que a gente vai sair disso? Porque só apontar o problema não vai resolver a nossa situação. E eu gosto muito, tá? Demais do texto de Romanos 12. Esse quero ler aqui. Todos nós conhecemos Romanos 12 de cor. Ele fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que aqui está o segredo, porque aquele arquivo que da nossa mente foi alimentado com muitas coisas boas, mas com um monte de mentiras que a gente foi absorvendo durante a vida. Nos traumas, nos abusos sofridos, nas decepções, o que Marcos fez uma lista já, né? A primeira coisa que nós lemos foi a lista que ele fez das coisas que afetaram essa forma de nós sermos e pensarmos. E ele diz assim, e a Bíblia afirma que precisa ser trocado o conteúdo desse arquivo. Ele chama isso de permitam que Deus renove a sua mente. Então há um processo aqui para acontecer. Então todos nós que nos chegamos a conhecer ao Senhor, o Senhor Jesus foi revelado ao coração de cada um como Senhor e Salvador. Então começa aqui esse processo para renovar a mente, para trocar conceitos. Eu digo assim que existem coisas que estão muito arraigadas, que às vezes a gente precisa até de uns remedinhos, até de ajuda profissional em alguns assuntos para desarraigar certas mentiras que de alguma forma a gente deixou se alojar, né? Eu acho que é de... Eu não sei se quem foi o autor da frase, parece que foi Lutero, que diz que você não tem como impedir que um passarinho sente na sua cabeça, né? Mas você pode impedir que ele faça ninho aí, né? Ou seja, pensamentos vêm, né? E aí entra a nossa parte de discernimento para não permitir que essa mentira que Satanás lançou. Marcos usou o texto lá de Efésios 6, dizendo que a fé, o escudo da fé vai ser a nossa defesa contra os dardos inflamados do maligno. Ou seja, são pensamentos lançados, mentiras que o inimigo lança contra nós, e por fé, porque eu creio na palavra de Deus, porque Jesus é Senhor da minha vida, aquilo é mentira. E se eu não faço essa transmutação de coisas, eu me apego àquilo, aquele negócio vem, porque o diabo está aí, né? Nós sofremos assédio satânico o tempo todo. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos pegar. E ele nos pega nessas coisas, que ele, de alguma forma, formou o ninho. Deixamos fazer o ninho, e isso impede, isso vira peso nas nossas vidas. Então, eu quero assim citar aqui alguns passos importantes nesse processo da renovação da mente, algo que sim que vai nos ajudar a fazer isso. Como eu disse, há situações que são difíceis, mas a grande parte,
se eu tiver essa compreensão, esse entendimento, e aqui entra o aspecto fundamental, fé. É a fé que nos sustenta. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por causa da fé que eu decido não ouvir a voz do inimigo, decido não ouvir as mentiras que Satanás, através da vida, acabaram. Tal. Eu boto essa coisa para rolar, para fora, porque o Senhor Jesus veio para nos livrar da vã maneira de viver que nos legaram nossos pais. Então, a dona Carminha, ela costuma falar assim, ó, o negócio está dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa mente é onde acontece a maior batalha que existe. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 1, ele diz assim, de onde que procede essas confusões todas, senão das coisas que estão aí dentro de vocês. Todas as guerras, a guerra lá na Ucrânia começa lá na cabeça daquela gente que manda lá. Eles estão cheios de mentiras de Satanás, que entrou na cabeça deles, né? E por causa disso virou guerra. As guerras que estão começando lá no Sudão, por quê? Porque as mentiras que Satanás jogou na cabeça daquele povo, através das suas religiões, dos problemas de tribos e coisas assim, leva-os a se matarem uns aos outros. As mentiras que o inimigo lança contra as nossas vidas e a gente absorveu, me leva a batalhar com a Inês. Né? Ou você com a sua, aí se vira. Assuma o seu. Percebem o processo todo? Então eu preciso renovar a mente. A minha mente precisa ser renovada. Cristo em mim, a esperança da glória. A palavra é muito clara nessas coisas. Quanto mais de Cristo for tomar o espaço da nossa mente, menos das mentiras vão ter acesso. Vai ser possível que essas mentiras nos derrubem. É fácil isso? Não. Mas tem trabalho, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Lá. 2 Coríntios 3. Ele fala assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a primeira coisa essencial para que se comece uma renovação de mente é crer em Cristo. Porque o evangelho é a revelação de Cristo para nós. Então, não tem como renovar uma mente de quem não conhece a Cristo como Senhor e Salvador. Que isso é fundamento, porque o evangelho só vai ser descortinado na mente daqueles que tomaram essa decisão. Há um processo aí por detrás que a gente não entende, que a gente não consegue, né? Tem algumas coisas que a Bíblia afirma que acontece quando a gente é salvo, né? No momento do crer, né? Fala de redenção, de resgate, tem vários termos importantes aí, e que algo sobrenatural está acontecendo. Deus entrou, abriu a mente. O evangelho chegou nesse lugar. Agora, quando o evangelho entra, eu não posso, de jeito nenhum, deixar ele de lado. Porque o que vai sustentar a minha vida é a entrada da verdade na minha mente, que se chama a palavra de Deus. Então, aquele apego à Bíblia, a leitura bíblica, a vida de oração, a vida de comunhão, participar das reuniões da igreja, participar
na ação dos grupos caseiros ou nos discipulados, na busca, né, do conhecimento das coisas de Deus. Isso daí, quanto mais entrar dessas coisas na minha mente, mais as mentiras vão ficando expostas e eu vou me libertando delas. Então, aquela história de crente fora da igreja, toca a vida, não preciso disso, não preciso daquilo, é uma das mentiras que ele enfiou de lado, né, para que as pessoas fiquem perdidas. Não cheguem naquilo que Deus planejou para a vida dela. O inimigo luta desesperadamente por cada um, né? Então, Bíblia, verdade. A verdade mostra, evidencia cada vez mais a mentira e eu vou sendo liberto. 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, Cristo é o foco das nossas vidas. Ainda não, durante este tempo, enquanto as coisas não se completarem, enquanto os tempos não se findarem, nós o veremos através da sua palavra, da revelação da sua palavra, da vida da sua igreja, né? Mas nós vamos vê-lo totalmente. E isso é incompreensível para nós ainda. Porque ainda temos a mancha do pecado rodando por aí, né? Mas um dia, o Senhor Jesus vai ser totalmente revelado e vamos conhecer totalmente, como João está falando aí. 2 Coríntios 3,18 é um capítulo interessante, que fala do espelho lá, né? Como por espelho e tal. Ele fala, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, aí a necessidade do poder para que essas coisas se manifestem e aconteçam nas nossas vidas. Eu sou totalmente dependente do poder, da manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida, para que a minha mente possa ser renovada. Eu não tenho como limpar determinadas coisas. Quem conhece um pouco de mar, né? De barco, daquelas coisas, talvez já tenha visto um negócio que se chama craca. Então, qualquer barco, qualquer navio, de vez em quando, eles param nas oficinas de consertos deles para limpar as cracas. E cracas são coisas da água do mar que vai se prendendo no casco dos barcos, das lanchas e coisas assim. E é de material de cálcio, de coisas assim, e ela vai pegando, vai formando um negócio lá que o motor que roda aquele negócio perde capacidade, né? Então, se ele conseguia fazer uma velocidade de 50 nós, né, 30 nós, que é bastante, que eu não sei exatamente quanto é nó, tal, eu não guardo essas coisas na mente. Ele começa a andar no máximo a 25, 20. Quanto mais craca tiver ali, mais devagar, com mais esforço, aquele barco ou aquele navio vai deslizar. E esse negócio de arrancar as cracas lá, olha, é
é violento. Tá? É violento, é um negócio assim, exige muita força do equipamento que para arrancar, para quebrar aquelas coisas, porque ela se prende, ela vira algo assim tão sólido, agarrado ali, né? E eu penso assim que o pecado e os pesos não são diferentes disso nas nossas mentes, né? Um tipo de craca que se agarra ali, e só o poder de Deus, uma manifestação do seu Espírito, e eu preciso do Espírito Santo. E é uma questão de busca, de disposição, de estar vivenciando vida de igreja, conforme já foi citado. Então, tudo isso é essencial para que a gente tenha uma renovação das nossas mentes, que vai nos dar capacidade, alegria e vida de verdade, que é o projeto do Senhor Jesus para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela revela para nós tudo aquilo que está ao nosso redor, revela as nossas próprias vidas, revela as nossas dificuldades, revela as disposições de coração que temos, as nossas incredulidades, nossas dificuldades. Mas a Tua palavra também nos sara de tudo isso. E nós te somos gratos por isso. E rogamos que ela preencha os nossos corações, que cada filho teu se apegue à tua palavra, busque, ande diante de ti, clame diante de ti, dia a dia, para que a tua palavra penetre e sare e faça a renovação das nossas mentes e a gente tenha uma vida plena, aquilo que o Senhor projetou para nós vivermos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e que ela seja efetiva e alcance e toque todos nós. No nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Não há poder contra o sangue de Jesus diante da Tua presença, Senhor. Esse sangue que foi derramado na cruz, que levou todos os nossos pecados, Senhor. Amém. Esse sangue, Senhor, que é poderoso para nos lavar, Amém. nos purificar, nos santificar, para fazer o branqueamento das nossas vidas, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, nos dar vestes brancas, Senhor. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque esse sangue foi o sangue precioso, Amém. teu próprio sangue, Senhor, Amém. que foi derramado Sim. para lavar as nossas vestes Amém. interiores, Amém. Senhor, para lavar o nosso coração, Senhor, Amém. para nos tornar diante de Ti justificados, Senhor. Amém. Não por nós mesmos, Sim, Senhor, Deus. mas por aquele sangue santo, precioso, Amém. como de cordeiro, sem pecado, sem mancha, sem defeito. Amém. Este sangue nos purifica, Amém. Senhor, e nos dá, Senhor, coração Amém. diante de Ti, coração Amém. que te busca, coração que crê, Senhor, que o Senhor é suficiente Amém. para nos salvar. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Ana, vai falar sobre bazar? Você quer? Dá um reforço aí da... Então, dia 6 de maio é o nosso bazar. Os irmãos já podem ir trazendo o que vocês têm em casa que está em boas condições, mas vocês não estão usando. A gente já está guardando lá embaixo. E a gente conta com a ajuda de vocês também no dia. Para quem não sabe, essa quadra é lá perto da casa do Arcelino. E a gente pretende ir lá panfletar antes. Tem uma população lá que acha que vai se beneficiar bastante do bazar. Tá bom? A gente conta com a ajuda de todos os irmãos.